Olá a todos, sejam bem-vindos ao site do Fraternidade. Hoje nós estamos aqui para conversarmos sobre a lição 54 do livro Fonte Viva. Mas antes de a gente chegar, ao texto propriamente dito, para a nossa preparação, vamos ler aqui um poema do livro Remoendo Pensamentos, Revolvendo Sentimentos, cujo título é Dificuldades. A vida é inerente. Reclamamos sem razão. Aquele que é descontente sofre dupla ação. Nunca fuja da labuta, mesmo que te persigam. Enfrenta a tua luta. São eles que te limitam? Permanecer na lamentação é desgaste em vão. É se trancar na prisão, sorver trevas e solidão. Aprenda com a dificuldade a se levantar e fortalecer. Examina a tua capacidade. Só você faz por merecer. É empréstimo a matéria. O poder ninguém tem. Se não quer a miséria, transforma rancor em bem. Em nossa história não há ponto final. Hoje pode ser a vitória do erro ancestral. Quando chega a oportunidade, não despreze o momento. Se vier nova calamidade, pode ser com mais desalento. A Deus sempre dê graças. O Pai sabe o que faz. Não permaneça em pirraças. O tempo lição nos traz. Esse poema foi inspirado na lição 9 do livro Ceifa de Luz. Então, vamos orar, não é? Orar e agradecer por este momento em que nos encontramos para conversarmos um pouquinho sobre a lei divina. Que a paz encontre o coração de todos que estiverem ligados neste momento a esta palestra. Obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo. Que assim seja. Muito bem. Então, como eu disse, vamos conversar sobre a lição 54 do livro Fonte Viva, cujo título é Procuremos com Zelo. Este versículo, porque é o capítulo 12, é o capítulo 12, versículo 31, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que Emmanuel traz para nós para ter esta reflexão. E é interessante que quando Paulo escreveu esta carta para Corinto, a igreja de Corinto, a igreja passava por uma conturbação, porque eram muitos grupos reunidos, grupos distintos, de religiões distintas, vamos dizer, de modo de pensar bem diferente. E que estavam reunidos na igreja, mas com um afastamento de Paulo, para outras viagens, outras igrejas que ele tinha que cuidar, a coisa começou a ficar conturbada, porque aqueles pensamentos do passado começaram a aflorar-se novamente. As pessoas queriam viver dentro da nova doutrina, mas com os pensamentos diferentes. E aí cada um fica puxando sardinha para o seu lado, um quer ser melhor que o outro, um acha que está sempre com a razão, e só porque você tinha uma outra religião, um outro pensamento, um outro modo de fazer, você é ruim, não presta, eu sou melhor, e assim ninguém chega a lugar algum. Então foi por isso que Paulo escreveu esta carta, e é interessante a gente pensar nisso, nas questões do homem velho e do homem novo. A gente pensa, às vezes a gente tem até certeza de que já melhorou, já nos corrigimos nos pontos que tínhamos que corrigir, estamos avançando. Mas vira e mexe, aquele homem velho tenta ressurgir em nós. É porque a gente ainda não conseguiu realmente estancar aquela ferida. A gente ainda não conseguiu superar aquela dificuldade.
E aí, alguns gatilhos podem acontecer que fazem com que este homem velho surja novamente em nós. Mas isso tudo faz parte do processo, né? Porque as coisas não se resolvem de uma hora para outra. A nossa melhoria não acontece de uma hora para outra. Mas fiquemos atentos, né? Mas vamos aqui ao versículo. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Vejam, percebam que a oração inicia com um portanto. Isso significa que ele está concluindo um pensamento anterior. Esse pensamento ele descreve nos versículos de 12 a 30. E mais precisamente no versículo 12, ele expressa exatamente o que quer. E nos demais, né, do 13 ao 30, ele vem explicando o que ele está falando. E o versículo é o seguinte: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim Cristo também. Olha que interessante a comparação de Paulo, para explicar o que estava acontecendo e dar à comunidade a lição exata do que é necessário. Ele compara o que estava acontecendo com o nosso corpo. Qual é a parte mais importante do nosso corpo? O braço, a perna, o coração, o cérebro, o rim, que é bem miudinho, o estômago. Não dá para a gente definir, porque se faltar um deles, ou a gente perde o corpo, ou a gente diminui enormemente a nossa capacidade de agir e se manifestar no mundo. Não é? Então, cada parte do nosso corpo, mesmo estas partes sendo muitas, formam um só corpo. E elas trabalham de forma uníssona, estas partes. Elas trabalham para que o corpo se desenvolva, interaja, faça o que tem que fazer. Né? Assim é no mundo. Deus, em sua sabedoria, nos colocou em sociedade. E antes mesmo da sociedade, no lar. Então nós temos que aprender a convivência. Nós temos que entender que não estamos no mundo sozinhos, que necessitamos uns dos outros para aprender tudo, absolutamente tudo que a gente tem que aprender no mundo material. A gente sabe que temos que evoluir tanto materialmente quanto espiritualmente. Vocês já pararam para pensar quanta coisa nós temos que aprender ainda? Eu estava meditando sobre isso quando estava preparando a nossa conversa. Veja, na matemática, nós temos aritmética, geometria, trigonometria, álgebra, teoria dos números, lógica. Isso eu estou falando só de matemática. Aí esta matemática é aplicada em física, junto com outras ciências, química, robótica, geografia. Quanta coisa tem em geografia? Quantas ciências surgiram após a geografia, com o desenvolvimento da geografia? E aí, se a gente for para coisas mais simples, como selos, moedas, é tanta coisa para a gente aprender. E a gente só vai aprender se unirmos. E essa união, além de um ensinar o outro, a matemática, a física, português, a língua que for, a gente vai aprender juntos o quê? A parte moral, que a gente vai ter que compreender um ao outro, a se colocar no lugar do outro. A gente vai aprender a perdoar, a gente vai aprender a fazer o bem, a se colocar à disposição do próximo. Tudo que está lá no Evangelho, a gente só vai conseguir exercitar estando junto a alguém, estando numa comunidade,
como era a comunidade de Corinto. E olha, os espíritos superiores, né? Eles não conseguem agir sozinhos. Não conseguem no sentido de que eles estão sempre preocupados em trazer junto de si outros. Porque eles conhecem esta complexidade. Eles sabem da necessidade que eles têm de ensinar aquilo que eles sabem para outros. Então eles reúnem em volta de si outros espíritos que vão trabalhar em comum acordo com esse espírito, esta entidade superior. Bezerra de Menezes tem uma enorme equipe. A mãe Maria, né? Os trabalhadores de Maria, que deve ser um grupo enorme que age no mundo todo. Os irmãos que trabalham na Casa Fraternidade, em cada centro espírita. Jesus, que foi o ser mais evoluído que botou os pés neste planeta. Assim que ele aqui aportou, o que ele fez? Ele reuniu junto de si 12 apóstolos. Depois vieram os 500 da Galileia. E quantos ele não conclama todos os dias para compor a sua seara, para trabalhar junto a ele, para fazer aquilo que ele pediu que fizéssemos, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eles, os superiores, assim trabalham, por que nós temos que trabalhar de forma diferente, né? A questão 768 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial, de ordem mais geral, né? Esse viver em sociedade é obra da nossa cabeça ou é uma lei, né, superior, uma lei divina? O homem deve progredir. Sozinho, isto não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Precisa do contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. E aí vem um comentário de Kardec. Nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, eles se completam. Para assegurarem o seu bem-estar e progredirem, é por isso que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Isso é da lei divina, da lei natural, vivermos em sociedade. Porque dependemos uns dos outros, não temos condições de saber tudo. Nós vamos, no futuro, saber tudo, né? Dentro, claro, da perfeição relativa. Mas até chegar lá, a gente precisa uns dos outros. A gente não consegue trabalhar sozinho. A gente está sempre circundado, não é? Sempre estamos sendo inspirados. E aí a gente pode colocar essa mesma questão para a casa espírita. A casa espírita reflete o conjunto dos seus elementos. A casa espírita é o corpo. Seus elementos são seus membros, seus órgãos. Ela vai refletir muito da diretoria, que é já um reflexo da casa. Os departamentos serão reflexo de seus trabalhadores. É impossível que seja diferente. Mas, se cada departamento achar que ele é o mais importante, se cada pessoa, ou pessoas de forma individual, acharem que são primordiais,
em qualquer lugar. Aquele trabalho não vai render os frutos que poderiam render. Ele não vai atingir os objetivos que estão propostos para casa, para o departamento. Daí a necessidade de trabalharmos em conjunto. Daí a necessidade de trabalharmos em uníssono. Não é, nós todos somos espíritas, nós todos conhecemos a doutrina espírita, então está tudo certo. Não. Porque cada um, mesmo conhecendo a doutrina espírita, tem uma vivência diferente, tem uma consciência diferente, assimilou esse conhecimento de forma diferente e podem ter propostas diferentes. Não necessariamente uma proposta tem que eliminar a outra, mas elas podem trabalhar em conjunto. É para isso que a gente está ali. Todos não querem que a casa progrida, avance, assim como nós? Pois é. A gente trabalhando em conjunto para que uma obra se sustente e avance, estaremos trabalhando também para que nós nos sustentemos moralmente e avancemos também moralmente. Por quê? Temos que conviver com o outro, entender a ideia do outro, entender como o outro pensa, como o outro age, perdoar um mal-entendido, perdoar uma forma de falar, porque a gente prega tanto que somos seguidores do Cristo, mas quando a gente começa a trabalhar assim em conjunto, e o homem velho começa a florescer, começa a bater na porta querendo sair, como é que a gente age? Como é que a gente supera isso? De novo, é por isso que trabalhamos em conjunto. É por isso que o centro, tendo vários departamentos, composto por centenas de pessoas, é um só. Da mesma forma que a gente não pode definir que o coração é mais importante que o rim, porque o coração sem o rim não funciona, e o rim sem o coração também não. Que departamento da casa espírita é mais importante? É claro que todos têm a sua importância, todos têm uma característica específica, mas uma casa espírita necessita de todos os seus departamentos. E este raciocínio, né, deve ser levado aonde a gente estiver, no grupo que a gente compor. Seja ele na casa espírita ou fora da casa espírita. Seja ele no lar, no nosso trabalho. Né? A gente não faz parte de uma equipe? Pois então. Mas seguindo aqui o raciocínio, né, voltando aqui para o versículo 31, que é o do nosso estudo, nós vamos encontrar as palavras procurai e zelo. Né? Que ele fala, procurai com zelo, afirma Paulo. Bom, se é para procurar, é porque existe. Né? E vamos entender que a procura é dentro de questões do crescimento individual. Nós estamos falando, né? Pode até parecer contrassenso que a gente está falando de grupo, de trabalho em equipe, de que ninguém é mais importante que o outro. Então, como é que essas questões são de crescimento individual? Sim, porque a gente está trabalhando em conjunto para um grupo, para um organismo, mas o nosso desenvolvimento é individual. Quando nós estivermos à frente da nossa consciência, no momento em que desencarnarmos, seremos nós conosco mesmo. Então, esta procura tem que ser dentro de nós. Os nossos dons que estão em nós, aquilo que a gente já desenvolveu, que está aqui dentro, e aquilo que a gente ainda não desenvolveu, mas que também está aqui dentro. É isto que Paulo afirma. Procurai. Vamos fazer de tudo para achar
os melhores dons. Esse procurar fazer de tudo é como? É com zelo, né? Porque como é que nós vamos procurar esse crescimento nosso, esses nossos melhores dons? Com zelo. E o que significa com zelo? É grande cuidado e preocupação, que se dedica a algo ou a alguém. Forte disposição, busca minuciosa, é empenho aplicado na realização de algo, né? Então aqui a questão fica ainda mais séria, porque não é qualquer busca, não é de qualquer forma. É um trabalho que não tem fim e que temos de levar com seriedade. E como já foi dito, não depende de ninguém, né? A não ser nós mesmos. Não posso desistir na primeira contrariedade, que serão muitas, né? Pois o nosso crescimento aqui não é só intelectual, né? A gente tem que lembrar que é a questão moral, né? Então, enquanto avançamos e sustentamos no funcionamento de uma casa, nos é proporcionado o quê? O aprendizado, a sustentação da paciência, da cordialidade, da mansuetude, da fé, da resignação. Então, busquemos com zelo os nossos melhores dons. Porque assim como a gente quer o melhor do outro, nós também temos que, né, oferecer para o outro o nosso melhor. A gente fala sempre, né, que está trabalhando para o Cristo, auxiliando, né, seus comandados mais diretos. Contudo, esquecemos, né, da prioridade do Mestre: resgatar todas as suas ovelhas. Então, a prioridade não está na forma de ver a doutrina, da condução de uma casa espírita. É claro que isso tudo tem importância, né? Deve ser observado, mas a prioridade é o resgate nosso e de nossos irmãos. Porque, no final, o que eu aprendi com tudo isso? Quantos eu propiciei auxílio? Quantos eu resgatei? O quanto eu me resgatei, né? E isso a gente aprende, a gente faz em conjunto. Porque o que adianta um departamento todo organizadinho, mas que lá dentro desse departamento todos trabalham chateados, né? Não querem ficar? Como o Emmanuel fala na lição: a vida é curso avançado de aprimoramento através do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Ele nos exorta, né, ao trabalho, porque é no trabalho que a gente é burilado. E assim como a pedra, ao ser burilada, reflete toda a luz que ela tem interior, todo o seu brilho, assim acontecerá conosco. Nós estamos aqui para brilhar, fazer brilhar a vossa luz. Vós sois deuses, não é isso? Então, para a gente fazer com que isso seja verdade, a gente tem que botar a mão na massa, a gente tem que criar coragem e trabalhar. Trabalhar de forma parceira. Aí é parceira com aquele que está do seu lado, é parceira com o seu superior, com o seu inferior, é parceira com os amigos que dirigem espiritualmente a casa, é uma parceria com Jesus, é uma parceria com Deus. Veja, só
através de parcerias. A gente consegue, né? Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com a bênção do serviço a todos. E tão logo estejamos integrados no esforço digno dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. É um ciclo, né? Virtuoso. Não vou falar vicioso, não, é virtuoso. Porque à medida que a gente abraça o trabalho, a gente cresce. À medida que a gente cresce, mais trabalho vem. Vindo mais trabalho, a gente cresce ainda mais. E assim sucessivamente. Então, fora do trabalho, não há crescimento. Então busquemos, como diz a lição, busquemos o melhor que temos dentro de nós, com zelo, para que haja excelência, para que haja felicidade, para que aquilo que a gente está construindo, junto com uma enorme quantidade de pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, um caminho, né? Transformando tudo num caminho mais excelente. Porque quando a gente entende aquilo que a gente tem que fazer, a gente sofre menos, a gente avança mais rápido, há só alegria e amor à nossa volta. E isso é o que importa. Esse é o caminho excelente que Paulo conclama os trabalhadores de Corinto, e a nós também. Que Jesus nos abençoe sempre, que Ele nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça, para que nossas decisões, nossas ações, sejam sempre pensando no próximo, sempre na vontade de ajudar, independentemente de qualquer coisa. Porque somos nós que devemos seguir adiante, mesmo que estejamos sendo empurrados para trás, segurados, enfim, prejudicados de alguma forma. O nosso trabalho é no bem, e é assim que a gente cresce. Graças a Deus. Um abraço a todos e até uma próxima.